Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fortalmeiro Cans. Meu nome é Francesco e hoje vamos falar de um assunto bem recente e que abalou todo mundo do Pro Wrestling. Vamos falar sobre a primeira Six Star Match da história entre Kazuchika Okada e Kenny Omega. Antes de ficar comentando que essa não é a primeira Six Star Match, veja o vídeo até o final. Dia 4 de janeiro de 2017, aproximadamente 11 horas do horário de Brasília, tivemos um acontecimento que mudou todo o mundo do Pro Wrestling, mexeu com todos os fãs que assistem o esporte, que foi a primeira Six Star Match da história. Antes de irmos direto para a luta, eu quero esclarecer para você como funciona e a história desse sistema de classificação de lutas de Pro Wrestling, que é um sistema de 5 star, de 0 a 5 estrelas. Então, vamos a um pouco de história. O sistema foi criado pelo promoter, manager e também crítico de luta livre Jim Cornette, junto com seu amigo de infância Norm Dooley. Ele funciona dando notas de 0 a 5 estrelas, podendo ter notas negativas se a luta for realmente ruim. E ele leva em consideração os seguintes pontos: a quantidade de ação, a dificuldade e a variedade dos golpes utilizados, a história dos wrestlers e de sua rivalidade, o desenvolvimento de uma storyline dentro do ringue baseada em golpes e como eles afetam seu adversário, e a reação geral do público. Mesmo sendo criado por esses dois, ele ficou mais famoso nas mãos de Dave Meltzer, considerado o maior crítico e jornalista do mundo do Pro Wrestling dentro de toda a história. Ele criou o Wrestling Observer Newsletter como uma votação anual dos melhores e piores do mundo do Professional Wrestling. O trabalho começou a ficar sério e então ele criou a revista, que serviria para informar os fãs sobre o wrestling ao redor do mundo, principalmente aqueles países que os fãs não teriam acesso, como Japão e México. Ele cobriu grandes momentos do Pro Wrestling, como Montreal Screwjob, onde ele conversou com Bret Hart e mostrou como estavam os bastidores. Além disso, confrontou Vince McMahon durante o escândalo dos esteroides na década de 90 e fez toda a cobertura sobre a investigação da morte de Chris Benoit. Em 1983 foi dada a primeira 5 Star Match numa das melhores rivalidades que eu já vi na vida, que é Dynamite Kid contra Tiger Mask. Isso foi um grande marco na história do Pro Wrestling. Até o presente momento temos 61 lutas com essa classificação. Aí vai algumas curiosidades. O lutador com o maior número de 5 stars foi Mitsuharu Misawa, com um total de 24 lutas com essa classificação, sendo que uma delas foi durante sua época como Tiger Mask 2. O lutador americano com mais 5 star matches é Ric Flair, com 9 no total. A WWE possui 5 lutas com essa classificação, mas se formos contar a WCW e a ECW, que foram compradas em meados de 2001, o total vai para 9. A empresa com o maior número de 5 star matches é a All Japan Pro Wrestling, que tem um total de 17. Entre 2006 e 2011 ficamos sem nenhuma 5 star match. Isso não acontecia desde o início do século 21, entre os anos 1999 e 2003. Até hoje só uma luta three-way ganhou essa classificação, que foi no TNA Unbreakable entre AJ Styles, Christopher Daniels e Samoa Joe. A New Japan é a empresa com o maior número de 5 stars da década, com um total de 13 em 6 anos. Agora é hora de falar da luta que vocês vieram buscando, a Six Star Match. Ela aconteceu no evento Wrestling Kingdom 11 e foi entre o IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada contra o vencedor do G1 Climax 2016, Kenny Omega. Antes do evento acontecer, a IWC estava desprezando o Omega por ser gaijin ou por não ser um draw, que ele não conseguia vender tantos ingressos para um evento grande, mas isso foi um grande engano. O público do evento foi 26.192 pessoas, quase 1.000 pessoas a mais do que o evento do ano anterior. Parece pouco, mas o main event do Wrestling Kingdom 10 foi nada mais nada menos que Kazuchika Okada contra um dos nomes mais importantes da história da New Japan, o The Ace Hiroshi Tanahashi. A luta foi muito intensa em questão de psicologia e storytelling. Teve uma grande variedade de golpes que eram muito pesados e executados com muita, mas muita perfeição. Cada momento que passava eu pensava que um dos dois iria desmaiar, mas felizmente não aconteceu. Foi uma luta muito mais que espetacular, muito mais que perfeita. No dia 5 de janeiro, um dia após o evento, foi perguntado a Dave Meltzer em seu Twitter qual o momento favorito da história do Pro Wrestling para ele.
A gente esperava algo tipo Atitude Era, Golden Era, mas a resposta foi essa aqui, entre 4 e 5 da manhã da noite anterior. Meltzer amou tanto a luta quanto nós fãs, que só estamos lá assistindo pra nos divertir e pra nos entreter. Alguns wrestlers se manifestaram em seus twitters mostrando que estavam assistindo o evento, entre eles Cesaro, Seth Rollins, Sami Callihan e até mesmo Will Ospreay e Matt Jackson dos Young Bucks, que estavam os dois lutando naquela noite. Essa luta foi ótima para calar a boca dos haters do Ômega e dos Gaijins, mostrando que não são só os japoneses que conseguem fazer lutas espetaculares. Essa inclusive foi a quinta 5-star match do Okada, sendo que ele só tem 29 anos. Quando você vir pessoas falando que ele tem potencial para ser um dos melhores da história, pode confiar, porque o que ele faz é absurdo. Agora vamos para a parte que eu falei, que se você quer comentar que essa não foi a primeira 6-star match, eu vou esclarecer. Na época que Kawada vs Misawa e Ric Flair vs Steamboat aconteceram, elas foram classificadas como 5-star plus, ou seja, melhor que uma 5-star. Isso quer dizer que foi uma 6-star? Não necessariamente. Mas depois que Okada vs Ômega aconteceu, Meltzer decidiu mudar a nota dessas duas lutas, 20 anos depois que elas aconteceram. Então, na minha opinião, essa foi a primeira 6-star match da história. Se você quiser comentar, falar que na verdade não foi uma 6-star, pode comentar, mas eu já tô deixando bem clara a minha visão, porque o título tá assim e porque eu tratei o vídeo inteiro essa luta como a primeira 6-star match da história. Então foi esse o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Aqui do lado você pode se inscrever e ver o último vídeo, e na descrição tá a minha rede social e as páginas que eu ajudo ou administro. Então foi isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.